Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Hospital Santa Isabel. E é uma honra para mim nós estarmos juntos hoje. E uma novidade bem bacana, o nosso terceiro livro está eh, em vias finais, né, de, já de montagem. E ele vai ser ilustrado através de um projeto que foi realizado por Cida Lima, que é uma artista plástica que mora em Cabo Verde. E ela veio para a Bahia, ela é baiana, ela fez várias oficinas com as nossas crianças. E, assim, eles produziram 11 telas maravilhosas. Então, assim, vai ser uma coisa diferente. Realmente, depois a gente pode pensar em fazer uma exposição com essas telas. Lembrando que todos os valores obtidos através da venda dos livros, ele é direcionado para a nossa casa, Solange Fraga, que é uma casa onde nós cuidamos de crianças, é, crianças que são portadoras de câncer e de cardiopatias graves. E nessas casas nós desenvolvimos vários trabalhos sociais de reinserção das mães, porque muitas mães perdem o mercado de trabalho, então elas aprendem ofícios e elas conseguem voltar, né, para os seus interiores e iniciar algum tipo de sustentabilidade. Então, é um trabalho muito, muito maravilhoso e muito gratificante. E aí eu vou passar a palavra para a Claudinha, porque eu sei que ela está com uma boneca ali. Bom dia. Bom dia, bom dia. Essa é Mili, do projeto Mili, né? Que de Adriana Romano, que a gente contribui de alguma forma. E acho importante hoje a gente falar dessa criança e me apresentando. Eu sou Cláudia Guimarães, coordeno um grupo de voluntários contadores de história em hospitais, e é uma honra, né, também participar. E eu queria dizer que acreditar que tudo é possível, sonhar sem limites, imaginar, ver com pureza, ser criativo, fantasiar, faz da infância magia. Em contato com os hospitais, como contadora de história, a gente pode perceber os benefícios dessa prática na redução da dor. Agora eu vou trazer um tema, né, que eu acho que é importante, que é um texto que nessas pesquisas que a gente faz sobre o tema do encontro, eu gostaria que todos vocês que estivessem ouvindo se debruçasse nas suas lembranças, naqueles momentos onde a criança verdadeira, a criança onde não tinha limite, era bem mais forte em vocês. O texto é A Criança que Habita em Mim, do padre Evaldo César, que é jornalista e missionário. Ela não para um minuto, agita-se, se contorce, rola pelo chão, quer atenção e de vez em quando chora. Tento conversar, controlá-la, mas sua energia parece quase infinita. Daí desisto e deixo ela seguir seu caminho. Então me vejo rindo de mim mesmo, olhando-me no espelho e achando graça no meu cabelo. Sorrio ao ver aquele passarinho tomando banho na poeira e paro em frente à TV, assistindo um documentário sobre os animais da savana africana. A criança me domina com seu jeito simples e me ajuda a ver o mundo com outros olhos. Consigo sentir compaixão pelos mais pequeninos e deixo o estresse de lado. Afinal, tudo tem solução e logo passarão as dores. A criança que habita em mim tem uma força divina incomensurável. Quando a criança dorme, volta aos meus dramas de adulto. Contas para pagar, regras, disfarces, mentiras, correrias, tristezas que me abalam e tiram o brilho dos meus olhos. Percebo quanto é difícil ter crescido por dentro e por fora e quanto tempo eu gasto com coisas inúteis e desnecessárias.
como escolher o sapato que eu vou usar ou o discurso que farei para meus superiores. E é tudo para quê? Para ser aceito pelo mundo cinza e mesquinho que os adultos insistiram em construir e que me desconstrói com seu discurso moralista, consumista e esteticamente excludente. Quanto desejo acordar a criança no meio de uma reunião dominada pelas estatísticas e gráficos financeiros. Como gostaria que ela me dominasse no meio de um engarrafamento no trânsito de fim de tarde, ou me controlasse nas filas intermináveis do banco na hora do almoço. Mas desvelar a criança em público pode nos expor ao ridículo, nos fazer rir de nós mesmos, nos fazer dançar no meio da rua. E adultos sérios e equilibrados jamais se submetem a esses deslizes comportamentais, infelizmente. A criança que habita em mim, porém, é persistente. Ainda que deseje escondê-la, ela acha maneiras de me surpreender. Faz-me ridículo, sorridente e desconcentra-me em frente aos adultos engravatados. A criança que habita em mim faz saltar piadinhas em reuniões sérias e me leva a comer algodão doce antes do almoço. A criança que habita em mim segue sendo a melhor parte da minha vida. E quando ela toma conta do meu ser, eu consigo entender o que Jesus disse aos discípulos naquela tarde, enquanto caminhava pelas estradas empoeiradas da Terra Santa. Abre aspas. Para entrar no reino de Deus, é preciso ser como uma criança. Fecha aspas. Só mesmo a criança que habita em mim é capaz de me guiar nos caminhos do céu. Então eu acalmo meu coração e deixo ela brincar sossegada na minha vida. Bom dia e muito obrigada por ouvir minha criança. Nossa, que texto mais lindo. Muito maravilhoso, Claudinha. Aliás, eu comprei os 2 livros que você falou, da Árvore e aquele de Silberstein. É muito maravilhoso. Nossa! Na verdade, os 2 são lindos, Lindos. mas ele é encantador, encantador mesmo. Se você tiver outras dicas Tá da bom, nossa vou passar. bibliotequinha, é... Bom dia, minha Nanda. Bom dia, meu grupo amado. Que saudade! Os últimos mandei só gravação, eu tava com abstinência. Tava com abstinência dessa gente. Eu me chamo Fernanda, sou aqui da Serra Gaúcha. Aqui tá frio, viu? E eu perguntei pro Dr. Rodolfo se estava frio por lá, porque tinha chegado notícias que tinha passado um frio lá por Minas, né? Aqui a primavera chegou junto com o inverno e é sempre uma honra fazer parte aqui ao vivo e ouvir essas histórias e compartilhar esse amor e a nossa forma de ver as manifestações da vida como ela se mostra para nós. Essa música do Toquinho, A Criança é Vida, ela tem uma conexão bastante grande com aquilo que eu estudo, né? Que é a filosofia de Bert Hellinger. Eu trabalho como terapeuta, sou professora, também empresária. E a partir do olhar das constelações do Hellinger, assim como nessa música, a nossa criança é puro amor, né? As crianças querem ser vistas. Elas fazem estrepulias para serem vistas pelos pais, para serem reconhecidas, para conseguir ter seu lugar na família. E muitas vezes, quando nós vamos nos tornando adultos, né, essa nossa parte adulta, nós vamos observando as experiências que a nossa criança teve, e muitas vezes é o nosso adulto que julga a experiência da criança. Porque como a criança é puro amor e ela é inocente, tudo que ela fez, tudo que ela experienciou junto aos pais ou aos adultos, para ela eram experiências, né? A criança estava ali disponível. Agora, como adultos, nós olhamos para aquelas experiências e aí sim julgamos, né? É o nosso adulto que às vezes é mais algoz e mais mordaz, que olha para aquelas experiências
como algo ruim, como algo que não poderia ter acontecido. Então, uma das mensagens que eu quero deixar hoje aqui, que a minha forma de ver essa vida terrena, essa experiência humana, é como se aqui não houvessem erros, como se aqui não houvesse aquilo que é bom e que é ruim, que é certo e que é errado. E sim que são experiências, né? E que por alguma razão essa força maior, esse algo maior que nos guia, faz com que as coisas aconteçam assim, né? A criança é o fruto da união de dois adultos que se encontram numa experiência de amor. E quando se fala de amor, não se fala de um amor carnal, como nós pensamos, né? Ou apenas do amor eros, mas um amor grande que faz dois seres humanos comuns, materializados, se encontrarem e por alguma razão a vida chega ali. E aí, na união desse casal, se materializam crianças, se materializam novos seres humanos, né? Essa energia que nos atrai como homens e mulheres é algo muito maior do que a gente pode tentar, na nossa consciência humana, acessar. Mas por alguma razão, homens e mulheres se encontram e a vida chega. Tem um grande professor que eu admiro muito e deixo aqui uma sugestão de livro também, que é Onde Estão as Moedas? É de um psicólogo, Juan Garriga, do método Gestalt, da Espanha, aonde ele fala que até um tempo atrás, o anjo que dava vida, ele passava quando casais se encontravam. Hoje, esses anjos também passam em laboratórios, né? Nós não sabemos por quê, mas por alguma razão, quando a célula masculina e feminina se encontram, chega a vida. Em alguns momentos, as células se encontram e a vida não chega. Existe algo maior que faz com que nós cheguemos até a Terra através desses portais, que são nossos pais, né? Que vão materializar o nosso DNA, nossa genética, e nós vamos viver nossas experiências. Então, o convite que eu tenho para todos nós que estamos experienciando, né, essa experiência humana, que a gente possa olhar para o nosso papai, para nossa mamãe, biológicos, para os papais e mamães que estavam ali executando a função do maternar e do paternar, para os adultos que cercavam nossa infância e para que todas aquelas experiências que a gente teve ali, que a gente possa olhar com bons olhos. Porque por alguma razão aquilo funcionou do jeito que funcionou e por alguma razão a gente sobreviveu. Por alguma razão crescemos, né? E hoje estamos aqui, seja falando ou ouvindo nesse encontro. Muitas vezes o nosso adulto, quando a gente entra num processo de julgamento profundo, a gente olha dizendo que aquilo não devia ter sido assim, né? Que meu papai precisaria ter sido diferente, minha mamãe, que a minha infância não foi boa, mas que por alguma razão foi assim. Então, nesse olhar das constelações, quanto mais difícil fica a gente olhar para essa infância e organizar ela no nosso coração, mais difícil fica de dizer sim para a nossa vida, né? Como se uma parte nossa tivesse fragmentada naquele tempo, querendo mudar aquela experiência, desejando que aquela experiência fosse diferente. Olha que princesa! Oi, boneca! Quando eu consigo organizar a minha experiência de criança, né? E tudo que a minha criança vivenciou, eu tenho força para viver a minha vida hoje e seguir o meu futuro, porque a vida ela anda para frente, né? A vida vai para frente. Então, se eu consigo lá atrás ficar em paz com o que aconteceu, a probabilidade de agora eu estar vivendo uma experiência mais leve é muito maior. Nós não temos, nessa forma humana, nessa consciência como indivíduo que nós estamos, entender o porquê que foi assim, porquê que umas pessoas nascem numa família, que tem aquela experiência e outras nascem na que tem outra experiência, naquela mamãe
que é disponível na vovó que dá colo, e algumas crianças que nascem e são dadas para adoção. A gente não consegue entender. E se a gente tenta entender isso, parece que nosso corpo, nossa mente, tudo experiencia algo mais pesado, mais. Quando a gente consegue dizer sim para as experiências e para essa força, né? Independente da nossa crença religiosa, sejamos cristãos, judeus, umbandistas, independente da nossa crença religiosa, que a gente possa ver essa força que cria tudo do jeito que é, né? Por alguma razão, cada um de nós encarnados temos nossas missões e nossas missinhas, né? Pequenas tarefas que nós viemos executar, uns a serviço da experiência dos outros, né? Tudo aquilo que eu experiencio, de bom, de ruim, de certo e de errado, essas são experiências. Experiências que ficam a serviço uns dos outros. Claro que isso é um desafio, porque nós temos nossos apegos, né? A formação do nosso ego, do nosso indivíduo. E quando fica nesse lugar de a gente olhar para essa força, do jeito que ela é, e aí trago uma provocação que o Hellinger faz, dizendo que tudo aquilo que existe, e aí vamos pensar em tudo, e quando falamos tudo, falamos no bem, no mal, no certo, no errado, tudo aquilo que existe tem uma função. Quando não tiver mais função, para de existir. E quantas vezes nós nos perguntamos para as coisas que acontecem, por que que isso acontece, né? Mas olha que horror! É como se a gente olhasse para essa força, para esse Deus, para esse Brahma, né? Independente do nome que isso tenha no teu coração, essa força maior, e a gente entrasse em julgamento, né? Como é que você faz isso? Por que que isso existe, né? Só que se existe, tem uma função. E se tem uma função, qual é a minha função como ser humano de experienciar isso que acontece? E aí a gente vai na frase do Jung, né? Não é o que acontece, mas é o que eu faço com aquilo que acontece. Então a pergunta que é: quando eu olho lá para minha menininha, quando eu olho agora ali para a netinha, né, da doutora Clarissa, e eu vejo também a Fernandinha lá naquela infância dos anos 80 e as experiências que a Fernandinha teve, o que hoje aqui, com essa Fernanda adulta, eu vou fazer daquela experiência? Muitas vezes nós usamos as nossas experiências da infância para justificar a nossa falência como ser humano, né? Ah, eu sou assim porque lá na minha infância minha mamãe fez isso. Eu sou assim porque lá na minha infância meu papai foi assim. Lá na minha infância eu tive tal experiência e agora é por isso. Muitas vezes essa nossa consciência mais estreita, ela encontra culpados, né? E toda vez em que encontramos culpados, renunciamos à responsabilidade de ser o que somos, de experienciar o que experienciamos. Se tudo aquilo que experienciamos está a serviço do nosso trabalho, da nossa evolução espiritual, o que eu faço com aquilo que me aconteceu? Então, talvez nesse dia, esse final de semana, onde vamos comemorar aí o Dia da Criança, a gente possa dar colo para a principal criança da nossa vida, que somos nós mesmos, né? Pegar uma foto nossa de quando éramos crianças, olhar profundamente nos olhos daquela criança, daquele menininho, daquela menininha e falar: eu conheço todos os teus sonhos e hoje cabe a mim realizá-los. Sou eu quem põe comida na tua boca. Sou eu quem te leva para a cama todas as noites. Sou eu quem te veste. Sou eu quem te dá banho. E sou eu responsável pela tua felicidade. Que possamos, nesse dia da criança, dar colo para a principal criança da nossa vida, que somos nós mesmos. Obrigada, minha criança se alegra em encontrar a criança de vocês e a minha adulta também. Um beijo e até o próximo encontro. Ela tá perguntando cadê tia Sara? Bom dia, Marildo querido. Bom dia, bom dia, bom dia a todos.
Que bom poder retornar mais uma vez com vocês e sempre agradecendo a abertura de espaço, o tempo, a porta de cada um de vocês nos permitindo adentrar. Eu fico muito feliz. Bom dia, meu nome é Amarildo Fernando, eu sou paciente do NOB, paciente da doutora Clarice e toda a sua equipe. E a doutora Clarice me deu essa oportunidade de estar falando mais um pouquinho aqui, compartilhando, dividindo com vocês. O tema é Criança é Vida, de Toquinho, e ouvindo a música eu entendi que essa música carrega uma mensagem profunda e afetiva sobre a importância da infância, da pureza, do valor da vida em sua forma mais genuína. Criança representa a essência da vida, a esperança, a alegria, a inocência, o amor que se renova o mundo. Essa música exalta a criança como símbolo de futuro, de um futuro melhor. Era para ser assim, deveria ser assim, tem que ser assim. E lembrar aos adultos da necessidade de preservar esses valores, tanto nas crianças quanto dentro de si mesmo. E o que Fernandinha disse, né, acabou de dizer, eu estava nesse questionamento, às vezes eu faço muito a respeito disso. Quando a gente escuta essa frase que sem infância não há futuro e sem amor a vida perde todo sentido. Ao menos para mim, eu entendo muito isso. E aí, ouvindo, eu fico pensando, e gostaria de ouvir vocês, quando a gente diz, vamos cuidar dessa criança do presente para que tenhamos um futuro melhor. Mas às vezes eu me pergunto, a gente, e aí cai muito dentro do que Fernanda falou aqui, e é a mais pura verdade. A gente acaba esquecendo também de resgatar essa criança do passado para melhorar a nossa própria existência. Depois quero ouvir o doutor Rodolfo também a respeito disso, desse resgate que a gente às vezes não põe na mesa essa, essa reflexão, desse entendimento. E aí acontece muito, às vezes, a gente às vezes está tão fechado para a nossa criança, que está aqui conosco, aqui internamente, a gente parece que fecha as portas para essa criança. Quando a gente está brincando com alguma criança e vê o pai ou a mãe brincando também, ou quer comer um doce, né? Às vezes a gente já ouviu uma frase dizendo assim, as criancinhas. É tão bom ver essa frase, né? É tão maravilhosa, porque a gente volta para um estado, né? Para uma manifestação dessa criança interna na gente. E quando a gente consegue isso, se torna genuíno, se torna tão bacana. E essa criança, hoje, ela um dia vai crescer e vai se tornar um adulto. E depois que ela se tornar esse adulto, em algum momento ela vai querer voltar a ser criança novamente. Então, esse papel da gente como adulto é tão importante, né? Apresentar para essa criança esse aprendizado que nunca esqueça de ser criança. Então, quando a gente volta a ser criança com essa criança, é um ensinamento também. Então, caminha muito por onde Fernanda comentou e falou divinamente. Sejamos criança eterna, eterna criança, para que a gente tenha uma existência melhor em nossas vidas. Eu sei que para muita gente que tem seus fantasmas, suas sombras, talvez não seja tão simples e fácil assim, mas a mensagem que eu digo é que tudo é possível. Tudo é possível naquele que nos fortalece. E criança é vida de um dia melhor. É isso.
Marildo, querido, muito bom. Eu queria compartilhar com vocês aqui na tela, se vocês puderem liberar, a, uma tela que para mim foi a mais bonita de todas. Nossa amiga não quer sair daqui de junto de nós. Você quer falar alguma coisa? Não? Então eu queria compartilhar uma tela. Não sei se você consegue. Bom, vamos para Rodolfo para ver se enquanto isso a gente consegue compartilhar. Bom dia, Rodolfo, querido. Bom dia a todos. Meu nome é Rodolfo, sou médico oncologista, eu trabalho no Grupo Oncoclínicas em Uberlândia, participo aqui com vocês, sempre que possível, desse encontro maravilhoso. Essa palavra é bem forte, é bem boa, é bem maravilhosa. O tema de hoje, né, da criança, do Dia das Crianças, é sempre bom ir atrás das curiosidades, né? Saber que o Dia das Crianças, 12 de outubro, primeiro que o feriado do 12 de outubro não é do Dia das Crianças, pois só pegou uma ondinha de um decreto do feriado de 1980 da Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. E o Dia das Crianças mesmo, essa história de pegar um dia destinado às crianças, ela começou em 1923, até antigo do que até a Nossa Senhora, sem fazer comparações. Mas a história das criancinhas, né, Maria? Criancinhas é tão legal, tão aconchegante essa história. Deixa aí vir as minhas criancinhas. Parece que deixa vir a mim gotas de pureza, gotas de inocência, gotas de arquivos espirituais nessa nova jornada ainda mais purinhos, né? A pureza, a inocência dessa criança, eu acho que às vezes essa gotinha, por isso que é tão bom a criança ficar em volta, se deixar, ela poderia ficar aqui, a gente gostando da netinha, da Clarice ali, a gente olhando, ela põe a touquinha, tira a touquinha, está preparada para ir para aula de natação. E a gente vai vendo a energia, essa energia que a criança troca, é uma energia pura, uma energia boa, que dá vida para todo mundo. E isso é muito importante. Tanto é que lá na passagem, né, no contexto judaico daquela época, a criança, não é que ela era vista como um ser diferente, mas ela não tinha importância. Eles viam como uma criança ainda não entrega para a sociedade, pelo contrário, ela ainda é um peso, a gente precisa de cuidados para com ela. Então, ela sempre ficava um pouco à margem. E aí, naquele momento, quando Jesus estava passando, muitas pessoas que chegaram e já sabia da notícia, Jesus queria levar as crianças para algo assim, para uma bênção ou um alívio a mais, uma proteção a mais, enfim. Só sei que apareceu um monte de crianças naquele momento e os discípulos, olha só que interessante. Por uma questão cultural mesmo, não é nem de proteção. O que que uma criança ia fazer mal para Jesus? Não, é só uma questão cultural. Não, Jesus, tipo, tem coisas mais importantes a fazer. Não sei, eu acho que é o meu pensamento ali da história. E aí rechaçou e falou assim: não, não pode chegar perto. Afasta, ó, quem é o pai desses meninos? Igual aquela história, né? Pega esses meninos aqui, não fica quieto. E Jesus dá o comando, fala: de jeito nenhum. Pode parar com esse comportamento, abre tudo e deixa essas crianças virem até mim. E aí ele já aproveita para dar a mensagem e dar a lição. Por quê? Porque o reino dos céus é quem se comporta, não é para as criancinhas, mas é que tem essa pureza no coração. E em nível espiritual, tem uma interpretação, inclusive na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma interpretação também um pouco diferente do que a gente fala. Tem essa, né, da pureza das crianças, mas tem a interpretação de que somos crianças espirituais na fila do pão do universo. Olha o planeta que a gente está estagiando. O planeta que estagia demonstra ainda o nosso nível de capacidades morais, o nível mesmo de evolução espiritual, ainda de muitas lutas, de situações de dificuldade, de um corpo que precisa de cuidados, tem que alimentar, se não passa necessidades, tem que se lavar, tomar banho, a gente produz secreções. A gente pode ficar atento, senão a gente tem que ficar atento com a saúde, senão a gente pode ter doenças, nós somos frágeis. Nessa fragilidade, a gente ainda é criança espiritual.
numa criança espiritual, então tem que ter uma linguagem espiritual. Na matrícula aí da evolução universal, estamos aí no jardim 1, jardim 2 da infância. Então, deixa também vir as minhas criancinhas, porque muitos dos espíritos que reencarnam ainda necessitam de estágios na infância do conhecimento espiritual. Isso também é uma mensagem muito importante de que é, trabalhar a humildade em todos os momentos, né? Em nível até de conhecimento, a gente sabe pouco. E o pouco que a gente vai descobrindo e vai sabendo, a gente vai descobrindo e entendendo que precisa saber quase tudo de um algo mínimo das coisas de Deus que a gente conhece. Voltando lá na historinha do Dia das Crianças, né? É de 1923, antigo, e não ninguém deu moral. E ele falou assim, o presidente Arthur Bernardes, eu estava lendo a história, falou, vamos fazer um decreto para comemorar, então vamos fazer assim, vamos lembrar as crianças e vamos fazer o Dia da Festa da Criança. Então, inicialmente, começou como o dia da festa da criança. Então, pessoal, todo dia da criança tem que ter festinha, porque ele nasceu para fazer a festa da criança. Tem que ter comemoração. Mas isso não precisa nem ficar reforçando e falando, porque criança, a presença de crianças, quando não estão, às vezes, adoecidas ou com fome, sem energia para chegar perto da gente brincar, passar por essas experiências também não são fáceis, mas enfim, a criança é um símbolo de festa, de alegria, de energia. O dia da festa, ninguém deu moral, precisou passar um tempo, e só em 1950, só em 1900, quase 25 anos depois, é que ficou mais estipulado e o pessoal começou a olhar de uma maneira diferente esse dia. Por quê? Porque começou a ter campanhas. É ruim, né? Você lê isso na história e fala, meu Deus, mas foi assim que aconteceu. Começou a ter campanhas publicitárias e as indústrias que vendem brinquedos e que fazem a festa organizou e falou, nossa, mas todo mundo tem criança em casa. Então, isso aqui vai dar um retorno, vai ser uma coisa comercial, vai dar um retorno comercial, vai ser bom. Então, vamos começar a instituir a importância disso, vamos começar a fazer campanhas de publicidade, de marketing, vamos vender brinquedos e artigos de festa para reforçar esse dia. E aí o pessoal começou a gostar e principalmente pegou mesmo quando virou um feriado, porque antes era só o dia de comemorar e lembrar a criança. Então agora virou um feriado, agora não, lá atrás, e junto pegou a ondinha com a carona com a nossa padroeira, Nossa Senhora da Aparecida. É o dia 12 de outubro. A parte do trecho da música, ela começa assim, e quando eu li essa pequena parte do trecho dessa música do Toquinho, eu li e falei, nossa, é interessante que parece que ele está fazendo meio que uma coisa suave, poesia, né, do Toquinho, brincando de carrinho ou de bola de gude. Criança quer carinho, criança quer saúde. Chutando uma bola ou fazendo um amigo, criança quer escola, criança quer abrigo. Lendo um gibi ou girando um bambolê. Criança quer sorrir, criança quer crescer. Então, quer carinho, proteção, saúde, educação, escola, abrigo, quer crescer com alimentação, quer ter alegria. Isso aí é o estatuto da criança e do adolescente, de maneira lúdica, cantado. Eu percebi um pouco dessa música. Que esse estatuto é uma coisa também, um ganho muito importante. Primeiro que ele muda aquele paradigma, né? A gente vê isso, a gente vê muita gente falando da importância desse estatuto num dos textos, né, jurídicos mais bonitos, se for ver, de proteção, e ela tira a história da criança ou adolescente como menor, como aquele objeto de tutela, é uma coisa de ser protegida da lei, e ele vira um sujeito com direitos próprios. E isso é muito importante. Por quê? Porque ele reconhece essa necessidade específica dessa entidade, a criança e o adolescente. E como ele está numa construção, principalmente de entendimento, formação neurológica, formação de construção de caráter e de valores, proteger as alminhas reencarnadas nesta fase vão gerar adultos mais preparados para o mundo e semeando, né, esse mundo melhor e mais preparado para esse mundo de mais solidariedade.
Então, isso é muito importante, é uma riqueza que a gente tem que cuidar muito, essa proteção da criança e do adolescente. O ECA, ele assegura vida, olha só que interessante, a gente vai lendo tanto de coisa importante que assegura a criança, dá o direito que essa criança tem que ter, a criança e o adolescente. A vida, então, assegura direitos fundamentais como vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, proteção contra a negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nossa, que lista mais bacana, né? É uma lista do mundo regenerado, que está um mundo mais feliz. Essa é uma lista e se a gente for analisar, todo mundo quer isso. E todo mundo pode viver muito bem se for protegido com isso. Então, a dica de leitura, quando eu também li esses direitos fundamentais assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dica de leitura para o fim de semana. Tem um livrinho que é fantástico, chama O Livro das Virtudes para Crianças. É fundamental, porque tem vários contos. Falei em conto, a Claudinha gosta de conto, né, Claudinha? Com certeza ela já deve ter visto muito desse livro, viu as histórias que conta lá, por quê? Porque tem ensinamentos morais de tudo isso que a gente fala de coragem, de proteção, de respeito, solidariedade, fraternidade. Então, é um livro muito legal para se ler com os seus filhos e no seu desenvolvimento. Encerrando, não vou ler mensagem do amigo Emmanuel, porque, como é um espírito evoluído, muito evoluído, é um grande professor. Eu acredito que aí, pelas mensagens e orientações que ele passa, ele não é uma criança espiritual, ele já passou por essa fase, na minha opinião, nós somos as criancinhas. Então, essa é uma justificativa meia furada, né? Mas é porque eu achei uma outra historinha aí, quando eu vi lá no grupo que a Sarinha não ia poder participar, porque eu falo assim, não, se eu, aí já vou escutar um conto, né, que ela vai contar lá de ano sobre, porque deve ter tanta coisa bonita, né, em relação à criança. Aí ela falou que ia estar dirigindo, né, avisou que não ia poder participar. Aí eu fui correndo aqui agora atrás achar uma historinha, eu já tinha escutado ela. Então eu vou contar essa historinha, que é um conto de sabedoria indiana que fala o segredo da felicidade. Começa assim. Dizia-se que havia um sábio na Índia que tinha o segredo da felicidade e que o guardava cuidadosamente em um cofre. O rei então mandou chamá-lo e ofereceu muito dinheiro por este cofre. Mas o sábio simplesmente recusou a oferta, dizendo que era algo que o dinheiro não podia comprar. É tão interessante isso, né? Tem coisas que o dinheiro não compra. Um dia, uma criança se apresentou diante do sábio e falou: Sábio, por favor, ensine-me o segredo da felicidade. Nessa parte aqui, pensei assim, nossa, a criança não olhou e não pediu também esse cofre, não pediu para abrir. Ela não quis a parte física, estrutural do cofre. Ela só olhou e falou assim: nesse cofre tem um segredo da felicidade? Então me ensine. Olha que inteligência, né, da criança. Então me fale um pouco disso. Sei que eu sou criança, eu tenho que algo a trabalhar para alcançar esse segredo. Então só me ensina como alcançar. Movido pela pureza e inocência da criança, o sábio então lhe disse: preste atenção. A primeira coisa que você deve fazer é amar-se e respeitar-se e dizer a si mesmo todos os dias que você pode vencer todos os obstáculos que se aproximarem e apresentarem na sua vida. Isso, meu filho, se chama autoestima. Fortaleça a sua autoestima diariamente. A segunda é que você deve fazer e pôr em prática tudo o que você diz. E antes, o que você pensa. Pensou, falou, tem que pôr em prática. É tão interessante isso também, porque aí, hoje em dia, nesse mundo de excesso de informações narrativas, observa muito o que as pessoas estão fazendo, não muito dos que elas estão falando. Isso eu pego lição para mim. A gente vem aqui e fala bonita cada 2 semanas, né?
quando termina o desafio maior, quando a gente desliga aqui, dá o tchauzinho, desliga. Oi, vamos final de semana tudo. E o que a gente vai fazer entre um encontro e outro? Aí eu desafio eu comigo mesmo, do que eu falei aqui. Será que eu vou executar? Eu estou repensando, refletindo das mensagens que a gente passa aqui. Isso fica um alerta para todos. A terceira é jamais inventar alguém pelo que é. Opa, desculpa, é jamais invejar alguém pelo que é ou que ele tem. Eles estão na sua meta e alcançando e se esforçando para isso. Olhe para essas pessoas, puxe força para alcançar as suas. Tente cumprir a sua missão. Deus não faz comparações onde cada um está em qual situação. Ele simplesmente quer que a gente cumpra a nossa programação, a nossa missão aqui na Terra. É o que a Fernandinha falou, né? Observe a sua função. Tudo que existe tem uma função. A quarta é: jamais guarde rancor de ninguém no seu coração. A mágoa, a inveja, a raiva, isso é da minha parte, né? Isso ataca o fígado, dá problema lá, adoece. A gente escuta isso muito, né? A quinta: não se apoderar do que é seu. Não se apodere nunca do que não te pertença. E a sexta: jamais maltratar alguém. Todos os seres têm o direito de serem respeitados e queridos. A última coisa que você deve fazer, então, é acordar todos os dias com um sorriso no rosto e descobrir em todas as pessoas e em todas as coisas o seu lado positivo. Pense na sorte que você tem. Esse é o maior valor, é o segredo de ser feliz. Ajude a todos sem pensar no que poderá obter em troca e passe adiante este segredo da felicidade. Você vê que então não é tão difícil. Está tudo aí e não é muito palpável, é só executável. Então, não é tão difícil a gente falar e buscar esse segredo. Está aí, está exposto. A execução é que é um esforço diário. Vamos em frente sempre. Um grande abraço, até a próxima, o nosso próximo encontro. Ah, só falando de crianças, né? A gente teve uma reunião ontem falando, tem muita criancinha, ela vai ter muita criancinha, já tem 58 criancinhas. E quem tá, Clarice vai lembrar dessa história. E quem está falando que vai ter essas 58 criancinhas e lindo, lá tem muito mais crianças, às vezes das famílias que a gente vai encontrar lá. O Davinho estava conversando com a gente de uma caravana que vai ter no fim de novembro do Grupo Oncoclínicas lá no sertão da Bahia, em Você Campinas. vai! E aí eu estou participando, eu vou com muito calor no coração. Depois a gente conta, eu falo para você, Clarice, o que a gente encontrou com aquelas criancinhas lá. Eu tô numa expectativa muito boa, porque eu tive lá em 2018. Então parece que melhorou demais. Quando a gente foi lá, não tinha nem água, não tinha nada. As casinhas eram aquelas, todas as antigas já tinham tendo algumas mudanças. Só que ainda estava uma situação muito, muito difícil e precária. E aí Davidson falou que melhorou demais. Eu estou muito feliz em ver o que a gente pode fazer ano por ano, né? Trabalho de formiguinha, vamos firmes, sempre ajudando o próximo. Um beijo para todo mundo. Muito feliz que você vai. Padre Lázaro entrou só como espectador, mas eu queria fazer um registro de que no domingo passado eu assisti a missa de Padre Lázaro, eu fui batizar a minha filhada, Clarissa Maria, e fui para a missa de Padre Lázaro até com minha pica-ruxa aqui, que voltou toda linda. E aí ela amou a missa. A missa de Padre Lázaro é muito maravilhosa. Um beijo no coração, padre. E para fechar, você falou dos estatutos do homem, e aí eu me lembrei de um texto muito maravilhoso que eu queria ler para vocês aqui, que são os estatutos do homem de Tiago de Mello. Então, artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas e que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4.
fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Artigo 5. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa, com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6. Fica estabelecido durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. A alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8. Fica decretado que a maior dor sempre foi e sempre será não poder dar-se amor a quem se ama e saber que a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. E para finalizar, eu queria colocar essa tela da nossa criança. Vocês conseguem ver? E, e essa é uma das telas lindas que foi feita durante o projeto com Cida. Então, que nós tenhamos uma semana cheia de estatutos de Tiago de Mello, cheia de luz, cheia de vida. E daqui a 15 dias nós nos veremos. A véspera do dia... Não, Feliz Dia dos Médicos, Rodolfo. Dia 18. Um beijo grande, gente, para cada um de vocês. Beijo.